Sempre fui fascinado por ferrovias e por guerras. Provavelmente, principalmente porque meu pai lutou do começo ao fim. Desde 1939, ele esteve em Dunkerque, teve sorte de sobreviver e também participou do dia D. As ferrovias eram uma parte essencial da guerra moderna. Hitler certamente sabia disso e corria de um país para o outro, para o próximo, enquanto invadia a maior parte da Europa usando as ferrovias basicamente para transportar suas tropas em alta velocidade. Cada vez que eles invadiam um novo país, absorviam o sistema ferroviário daquele país. Então, no final, 1,6 milhão de pessoas trabalhavam na Reichsbahn de Hitler. O que aconteceu depois foi que essa vasta rede foi usada para um propósito muito mais sinistro, e não era apenas um ditador louco. Todas essas pessoas ajudaram a acelerar a destruição completa do povo judeu. As ferrovias aceleraram as coisas e mais de 6 milhões de judeus, sabemos, foram assassinados no Holocausto. Quero atravessar a Europa para ver qual foi o papel das ferrovias nesse plano maligno. Quero ir aos guetos, quero ir aos campos de extermínio, quero conversar com especialistas e quero conversar com sobreviventes do Holocausto. Não vai ser uma viagem fácil, mas realmente acho que é um capítulo terrível da história que a gente nunca deve esquecer. Estou começando minha jornada na cidade onde muitos acreditam que o Holocausto começou 4 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Esta é a pitoresca cidade medieval de Nuremberg. É tão tipicamente alemã, e foi por isso que Hitler a escolheu como cenário perfeito para sua própria visão de nacionalismo. Todo ano, milhares, dezenas de milhares, talvez até 1 milhão de apoiadores de Hitler vinham para cá para assistir ao comício anual nazista, e quase todos eles chegavam de trem. Hoje quero ver o local dos comícios. Quero descobrir como a ferrovia foi usada para trazer as hordas nazistas, com os mesmos métodos que seriam repetidos para a deportação em massa dos judeus nos anos seguintes. Curiosamente, foi muito difícil conseguir permissão para entrar aqui, mas é só olhar o estado desse lugar. Grafite por toda parte, sujeira e que bagunça. Primeiro, estou visitando a estação abandonada que foi construída pouco antes da guerra para lidar com o volume extraordinário de pessoas que viajavam para os comícios. Esta é, de fato, a estação Bahnhof-Marsfeld desativada. Ela seria a estação definitiva dos nazistas para levar os apoiadores aos comícios. Eles tinham 7 plataformas e o trem chegava aqui trazendo pessoas a caminho do comício. E então elas desciam em massa por ali, aos milhares pelo metrô. A ideia era que esse metrô levasse dezenas de milhares de apoiadores nazistas frenéticos por todo esse túnel, até um campo especialmente projetado para eles no final. A ideia de usar ferrovias para transportar milhares de pessoas diretamente para campo seria repetida várias vezes durante o Holocausto. Claro que, nesses casos, os passageiros não seriam nazistas exaltados, mas judeus aprisionados. Depois de montarem acampamento, as multidões caminhavam algumas centenas de metros até os comícios, que aconteciam aqui no Campo Zeppelin. É realmente arrepiante seguir os passos de Hitler e de seus seguidores adoradores no lugar onde ele fazia seus discursos inflamados de ódio. Ser Deutschland stieg Heil. Heil! Stieg Heil. Stieg Heil. Heil! Há algo muito estranho em estar aqui. Este é o local onde Hitler discursava para esses grandes comícios. Sempre havia uma enorme suástica ali em cima e dezenas de milhares de adoradores lá fora, todos uniformizados, a SS, a juventude hitlerista. Hoje é um campo de esportes, mas eu não gostaria de estar aqui à noite. É realmente meio assustador. Estou sendo acompanhado por um especialista na história dos comícios de Nuremberg. Alex. Olá, Chris. Como vai? Como? Bem. Eu sou estranho? Acho muito assustador estar aqui, ver Hitler reclamando com todo mundo.
É realmente assustador. Não consigo imaginar. Você consegue? Bem aqui. É isso mesmo. Quantas pessoas vinham aqui? 200 mil. Você diria que isso era uma preparação para a guerra? Era uma preparação para a guerra porque as pessoas aqui aprenderam a seguir o líder e a ferrovia aprendeu a transportar uma multidão enorme para um lugar aqui na hora exata. Sim. Então, isso também foi útil para a guerra, para transportar soldados para a linha de frente. Mas não foi esse mesmo conhecimento usado para transportar judeus para o Holocausto? Sim, eles aprenderam a transportar de uma forma muito rápida. Cada trem tinha que ter 1000 pessoas. É exatamente o mesmo número dos trens de deportação. Então, sem a ferrovia, não tem festa de verdade. Não tem guerra e não tem holocausto. Em 1935, Hitler escolheu os comícios de Nuremberg para anunciar as primeiras leis antijudaicas. Da noite para o dia, os judeus perderam todos os direitos de cidadania e foram proibidos de se casar com não-judeus. Essas leis racistas de Nuremberg foram só o começo. É difícil imaginar por que Hitler realmente odiava tantos judeus. Em sua autobiografia, Mein Kampf, há todo tipo de afirmações contraditórias de Hitler, mas ele disse uma coisa muito reveladora. Ele disse: a eliminação dos judeus seria necessariamente um processo sangrento. Seja lá o que Hitler tivesse em mente, a ferrovia teria um papel fundamental à medida que a discriminação evoluía para segregação, deportação e, por fim, genocídio. Estou seguindo o caminho da ferrovia de Hitler, como ele a usou para alcançar o primeiro de seus objetivos: expandir o Reich. Em 1938, Hitler estava se preparando para a guerra e não poderia fazer isso sem uma ferrovia eficiente. Então ele usou a Reichsbahn para transportar rapidamente milhares de tropas para ocupar a Áustria e a região para onde estou indo hoje. Minha jornada vai me levar por toda a Europa até os guetos e campos de extermínio da Polônia. Primeiro, estou viajando de Nuremberg para o que na época era Tchecoslováquia até a capital, Praga. No caminho, estou passando pelo perímetro montanhoso do país, a região dos Sudetos. A região dos Sudetos era habitada principalmente por alemães étnicos, e Hitler achava que isso lhe dava o direito de reivindicá-la para o Reich. O primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e outros líderes europeus estavam ansiosos para evitar a guerra a qualquer custo. Então se reuniram em Munique para tentar chegar a um acordo e ouvir as reivindicações territoriais de Hitler. De forma patética, eles concordaram com todas as exigências dele e entregaram todas essas terras sem qualquer sinal de resistência. O que realmente escandaliza no Acordo de Munique é que os tchecos não foram convidados para a conferência. Neville Chamberlain disse que o acordo traria paz para o nosso tempo. Mas para muitos que viviam nos Sudetos, só tempos ruins estavam por vir. Em 1938, a contagem regressiva para a guerra havia começado quando Hitler anexou os Sudetos. Opositores dos nazistas nos Sudetos deixaram suas casas e fugiram para o que restava da Tchecoslováquia. Em Praga, equipes de voluntários trabalhavam duro para encontrar rotas de fuga para aqueles que estavam mais em risco. Havia um enorme problema de refugiados e um medo crescente de que os nazistas pudessem tomar o resto do país. Mas nesta parte da cidade, havia 1 ou 2 hotéis onde estavam sendo feitas listas secretas das pessoas mais vulneráveis que precisavam sair do país e rápido. Uma das voluntárias era uma acadêmica britânica que ficou hospedada neste hotel. Dorian Warner veio a Praga para ajudar refugiados políticos, mas acabou desempenhando um papel importante no resgate de crianças judias.
Ela elaborou listas com milhares de homens e mulheres que quase certamente seriam mortos se caíssem nas mãos dos nazistas. Ela organizou trens e vistos para que eles pudessem chegar ao Reino Unido e até acompanhou alguns deles na viagem. Wagner trabalhou incansavelmente e muitas vezes terminava o dia neste mesmo bar do hotel com um suco de tomate forte. Mas em janeiro de 1939, sua bebida foi interrompida por uma notícia perturbadora que colocaria seu trabalho em risco. Numa noite, um grupo de alemães estava rindo, bebendo, claramente comemorando, mas um jovem barman judeu, pálido, parecia visivelmente preocupado. Quando Wagner perguntou a ele por que os alemães estão tão felizes, ele respondeu, porque eles vão vir para a Tchecoslováquia em seguida. E ela perguntou quando. E ele disse em março. Essa previsão chocante se concretizou no dia 15 de março. As ambições de Hitler não tinham parado na Sudetenlândia. Ele queria toda a Tchecoslováquia. Os judeus tchecos perderam seus direitos e Wagner foi inundada por famílias desesperadas para sair do país. A Grã-Bretanha prometeu ajudar, mas havia condições. O Ministério do Interior britânico concordou em receber algumas crianças, mas havia uma série de exigências. Elas tinham que ter menos de 17 anos. Os pais precisavam desembolsar 50 libras, o que era uma verdadeira fortuna na época. E lares adotivos tinham que ser encontrados e garantidos na Grã-Bretanha. Isso significava que as crianças teriam que ser separadas dos pais. Max Spitzer e sua esposa Pavla tomaram essa decisão dolorosa e solicitaram que suas 3 filhas fossem levadas para a Grã-Bretanha. A mais nova, Luzana, tinha apenas 7 anos. Quase 80 anos depois, estou encontrando Susana na plataforma de onde ela partiu para a Inglaterra em julho de 1939. A estação moderna é tão barulhenta que nos mudamos para as salas de estado ao lado para assistir a um filme caseiro extraordinário que o pai dela fez dias após a invasão nazista. Agora temos a suástica, não é? Dela. Quando alemães tomaram. Sim. Meu pai filmou isso secretamente, sabia? Ele fez filmagens dos guardas, dos alemães do lado de fora do castelo. Se tivessem pegado ele, teriam atirado nele. Eu não entendo como ele não percebeu isso. Olha, aí está a troca da guarda. Alemães e o castelo tcheco. Isso é algo terrível, terrível. Ninguém parecia realmente ter ideia, naquela época, de quão ruim as coisas iam ficar. Não. Eu acho que, as pessoas, elas não queriam acreditar no começo que havia perigo, mas as histórias foram surgindo e começaram a ficar com medo. Sem que Susana soubesse, um associado de Doren Wagner estava planejando seu resgate. Nicholas Vinton era um corretor de ações que se ofereceu para ajudar organizando trens e lares adotivos na Grã-Bretanha para crianças como Susana e suas irmãs. Quando embarcamos no trem, uma das lembranças mais marcantes, é olhar pela janela do trem para a plataforma e ver todos aqueles adultos chorando. E a gente não sabia por quê. A gente não sabia por que eles estavam chorando. Mas era contagiante e nós começamos a chorar também. Nicholas Vinton é lembrado na plataforma de onde seus trens partiram, em homenagem às 669 crianças que ele resgatou de uma morte quase certa. É uma escultura linda. Eles parecem tão tristes, não parecem? Aquela menininha, linda, obviamente separada dos pais. E esse menininho se agarrando a qualquer um. É muito comovente. Ele também parece ser um homem tão bondoso. Susana e suas irmãs depois se reuniram com os pais no Reino Unido e sobreviveram ao Holocausto. Mas a maioria das crianças que se despediu dos pais nunca mais os viu. No dia 1º de setembro de 1939, qualquer esperança de novos trens de resgate para a Grã-Bretanha chegou a um fim abrupto quando Hitler invadiu a Polônia. As fronteiras
fechadas e a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Teria sido perfeitamente possível organizar um acordo pacífico e honroso entre a Alemanha e a Polônia, mas Hitler não quis. Quero descobrir como o início da guerra afetou os judeus que não conseguiram escapar de Praga e agora estavam completamente à mercê dos nazistas. Este trem está me levando a 64 quilômetros ao norte de Praga, onde espero encontrar uma senhora extraordinária que quer me contar sobre a jornada aterrorizante que fez há 77 anos. Bom dia. Bom dia. É a Elga. Sim, prazer conhecer. Triste. Ok, Está elegante. obrigado. Elga Visova era filha de um banqueiro próspero, até que sua família e todos os judeus de Praga foram obrigados a abandonar suas casas e riquezas e foram colocados em trens para viver em um gueto. Elga, o que você se lembra dessa viagem de 77 anos atrás? Eu me lembro de tudo. Há coisas que eu não consigo esquecer, mas me lembro de como viajamos naquela época, mas não foi um dia muito agradável. Estava frio, nevando. Era dezembro de 1941. Sim. Eu tinha 12 anos. Havia homens da SS e eles gritavam com a gente, davam ordens de como devíamos fazer as coisas e o tempo todo diziam rápido, rápido, andem logo. Elba e eu estamos refazendo o mesmo trajeto que ela e sua família fizeram em 1941 para uma cidade guarnição chamada Terezinha. Quando você começou essa viagem, o que achou que encontraria no destino? Talvez fossemos um pouco ingênuos. Disseram para nós que ficaríamos concentrados em um gueto. Não esperávamos que a guerra fosse durar tanto. Não. Então achávamos que, de alguma forma, iríamos sobreviver. O que vocês podiam levar com vocês? Eram pouquíssimas coisas. Podíamos levar uma bagagem de 50 quilos. Uma bagagem de 50 quilos não é muita coisa. Eu gostava muito de desenhar desde a infância. Então coloquei na minha bagagem uma caixa de aquarelas, alguns lápis de cor e algumas folhas de papel. Estamos chegando à estação onde Elga desembarcou. Fica a quase 3 quilômetros do campo de Terezinha. Tome muito cuidado, estou carregando sua bolsa. Ok. Acho que sim. Daqui, tivemos que caminhar até Terezin, não é? 3 quilômetros. Como se chama mesmo? Então havia neve por toda parte. Você teria congelado. Era dezembro. É um caminho longo, sim. Os prisioneiros eram proibidos de manter registros do tempo em Terezin. Mas isso não impediu Elga de usar as canetas e papéis que levou para manter um diário, que ela ilustrou com desenhos como este. Um dos prisioneiros caminhando para o campo. Pés pesados afundam na lama e a água amarela e suja jorra debaixo das carruagens. Layton com bagagem. Aprendemos muitas coisas desagradáveis. A pior é que homens e mulheres vivem separados. Todos que conseguiam andar, andavam, alguns idosos e eu entendi. Então estamos lá dentro. Terezin servia aos propósitos dos nazistas. Como uma antiga cidade-guarnição, era separada de outros assentamentos, com um perímetro bem definido para impedir que os habitantes escapassem. Antes da guerra, 7.000 pessoas viviam aqui. Mas os nazistas expulsaram essas pessoas para que mais de 8 vezes esse número de judeus pudesse ser amontoado no mesmo espaço. Sempre
sempre as lembranças voltam. Eu reconheço os prédios. Esta é a porta original? Sim, essa era a entrada por onde entramos, mas só as mulheres. Mulheres e homens eram separados. Meu pai foi mandado para outro lugar, mas ainda não sabíamos para onde. Então, você e sua mãe deviam estar muito preocupadas com seu pai e o que estava acontecendo. Muito. Estávamos. Com certeza estávamos. Não podíamos sair para fora. A pintura de Helga do corredor dentro dos barracões dá uma ideia de como a vida era sombria. A menininha na cama improvisada tem tuberculose. Qual você acha que era a sua janela, o seu dormitório? Por aqui. Trancada no prédio, Helga desenhou a vista do pátio. Mas um dia, esse seria o cenário de uma crueldade indescritível, quando os SS pegaram 9 meninos que tentaram enviar cartas para suas mães. Eu me lembro desse momento. Foi terrível, porque não podíamos sair, mas assistimos a tudo. Foi um dos piores momentos. Minha mão está tremendo só de pensar nisso. Nós vimos um pequeno grupo. Na frente e atrás estavam os SS. No meio, 9 jovens com pais nos ombros para cavarem suas próprias covas. 9 condenados à morte. O que esses meninos fizeram de tão terrível para serem tratados com tamanha crueldade? E eles foram enforcados aqui. Eles só queriam avisar aos pais que estavam vivos. Helga testemunhou os enforcamentos em um pequeno quarto compartilhado com outras 20 pessoas. Beliches apertados de 3 andares, algum tipo de balde para higiene básica. Percevejos, piolhos, todo tipo de doença. Não dá para imaginar milhares de pessoas vivendo nessas condições por vários anos. E claro, cada uma delas tinha que usar a estrela de Davi judaica. Tinha muita gente doente. Claro, nessas condições surgiam epidemias e havia muitas infecções. Ruína. Fazíamos o possível, mas muitas pessoas morriam todos os dias. Em 1943, a ferrovia foi estendida diretamente até o campo, mas isso não era para facilitar a viagem dos judeus até Terezin. Os trens chegavam para levar os judeus para um lugar que diziam ser ainda pior, um campo chamado Auschwitz. Vocês, nesse campo, tinham alguma ideia real do que estava acontecendo em campos como Auschwitz? Nós não sabíamos. A gente esperava ou acreditava que seria um novo gueto parecido com Terezin. Ou talvez melhor. Não achava melhor. Não pensavam que... A gente achava que seria pior. Sim. Na época, não imaginávamos que seria tão terrível quanto foi. Sim. Sim. Helga vivia com medo de ser escolhida para o transporte, o que muitas vezes acontecia à noite. O diário dela relembra o momento em que seu pai, Otto, foi selecionado e a despedida antes de ser forçado a embarcar em um trem. Seus olhos brilhavam de um jeito estranho e suas mãos tremiam enquanto você me apertava contra si pela última vez. O que aquilo significava? Adeus ou despedida? Papai, você acreditava que um dia nos encontraríamos de novo? Você chegou a descobrir o que aconteceu com seu pai? Nunca soubemos onde ele morreu, mas provavelmente ele foi direto para Auschwitz e direto para a câmara de gás. Então ninguém viu o nome dele em lugar nenhum. E assim, a última parada foi quando ele saiu de Terezin. Milímetros. Meu pai tinha 46 anos. Terrível. Que Deus te abençoe. 5 dias depois que seu pai partiu, Helga e sua mãe também foram transportadas para Auschwitz.
A maioria dos deportados seria assassinada ao chegar, mas milagrosamente, Helga e sua mãe sobreviveram. Incrivelmente, também seus desenhos e seu diário sobreviveram. Eles foram escondidos dentro de uma parede pelo tio dela depois que ela deixou esses barracões. A ferrovia trouxe 150 mil prisioneiros para Terezinha. 33 mil morreram aqui e muitos mais morreram em Auschwitz. Em 1941, a abordagem dos nazistas mudou de perseguir judeus em casa para deportá-los para guetos como Terezinha. O ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, escreveu sobre essa política em seu diário. Ele escreveu: "O Führer está da opinião de que os judeus devem ser removidos de toda a Alemanha. Berlim é a primeira da lista e tenho esperança de que, ao longo deste ano, consigamos transportar uma parte substancial dos judeus de Berlim para o leste." E, para alcançar esse objetivo, é claro que seriam necessários trens e muitos deles. Vim a Berlim para encontrar um rabino e especialista em ferrovias do Holocausto que pode me ajudar a entender a dimensão da infraestrutura ferroviária nazista construída para a guerra, começando pela Kriegslok, a locomotiva de guerra. Meu Deus, isso é simplesmente enorme, não é? O que é isso? Você é o homem dos trens. Bem, o termo técnico seria Kriegslok Tipo 1, que foi construída para fins de guerra. O vagão tendeiro é um design especial para a guerra, projetado para exigir menos horas de trabalho na sua fabricação. É basicamente metade de um vagão de óleo cortado ao meio, na verdade, e eles foram construídos aos milhares para transportar o que fosse necessário. Quero dizer, obviamente tanques, munições e tropas. Mais pessoas. Também pessoas. Eles foram construídos por trabalho escravo. Foram construídos na Áustria, na Polônia, na Skoda, em Pilsen. Ou seja, os alemães faziam com que os países ocupados construíssem exatamente o mesmo tipo. Então eles usavam trabalho escravo para construir as locomotivas que levavam. Claro. Levavam judeus. É um sistema totalitário, não é? Para. Sem escolha. Pensamento horrível. É um pensamento realmente horrível. Dá para ter uma noção da escala dessa locomotiva gigantesca. Olha, eu tenho 1,88 m e ainda fico muito abaixo só dessa parte. Olha aquilo lá em cima, é simplesmente enorme. Espera. Esse velho vestido de guerra não foi feito para durar. Ágil como uma gazela. Mas tamanha é a qualidade da engenharia e do trabalho de preservação dos entusiastas que das 7 mil que foram construídas, cerca de 30 dessas locomotivas ainda funcionam. Esta aqui leva pessoas em passeios chamados de excursões culturais pelo interior. Tudo isso parece meio estranho, e eu tenho que presumir que pelo menos algumas das pessoas a bordo têm muito pouca noção da história da Kriegslok como instrumento de guerra, e especialmente do Holocausto. Está cheio de gente, mas, claro, nos anos 1940 teria sido algo totalmente diferente. Hoje eles parecem apenas estar comemorando, mas, na verdade, havia mais de 1.000 pessoas em cada trem. Eles teriam viajado em vagões de gado adaptados. Haveria apenas uma janela e um banheiro. Teria sido algo completamente diferente. Desde que comecei essa jornada, venho lutando com uma pergunta sobre o Holocausto que talvez só um rabino possa responder. Por que você acha que isso aconteceu? Qual foi o sentido disso? Desculpe, aí você me pegou. Não existe resposta. As pessoas que eu temo são aquelas que têm respostas. Acho que muita coisa na vida, e o judaísmo especialmente, é uma religião cheia de perguntas. E eu realmente acredito em fazer perguntas, e temo aqueles que têm respostas. Porque quem tem respostas para de fazer perguntas? Eu. Ainda tenho muitas perguntas. Como, por exemplo, a Reichsbahn, que empregava mais de 1 milhão de pessoas,
pôde colaborar com os nazistas para deportar tantos judeus. Será que todos aqueles funcionários dos trens sabiam o que estavam fazendo? Eles sabiam para onde estavam levando os judeus ou o que aconteceria com eles? Os civis alemães sabiam o que estava acontecendo? Hoje em dia, isso aqui é um memorial, mas em 1941 era uma enorme sinagoga. Mas os dias da sinagoga da Lepetrovrace como local de culto tinham acabado. Os nazistas decidiram que ela deveria ser um campo de trânsito, onde os judeus seriam obrigados a se apresentar antes de serem deportados. Milhares de judeus acamparam aqui, muitas vezes por vários dias, em condições realmente terríveis, até que um dia eles diziam que o trem estava pronto e que seu novo lar os aguardava. O que teria sido particularmente degradante, eu acho, é que muitos dos judeus vinham de lares muito sofisticados, eram muito ricos, e a maior parte desse trajeto, essa grande marcha até a estação, passava por uma área realmente abastada. Mas ninguém parece ter visto nada. Não existe um único relato de testemunha ocular de judeus sendo levados até esta estação e a plataforma 17. Esta parte da estação claramente não é usada há muitos anos. Olhe para as árvores agora crescendo entre os dormentes. Eu quase consigo sentir os fantasmas dos 50 mil judeus que foram deportados de Berlim. A humilhação deles foi completa quando foram obrigados a pagar suas próprias passagens só de ida. Desde 1991, esta plataforma é um memorial com uma placa comemorando cada transporte. Então este é o primeiro trem, o primeiríssimo que transportou os judeus daqui. 18 de outubro de 1941, 1.251 judeus foram transportados de Berlim. Que é Grünewald, onde estamos, Grünewald, Berlim, para uma cidade a 300 milhas a leste daqui, na Polônia, Lodz. Eu realmente acho, olhando tudo isso, que está lindamente feito. Quantas pessoas realmente percebem este memorial? Trens não partem mais da estação Grünewald para a Polônia. Então, vou seguir o caminho moderno, passando pela luxuosa estação central de Berlim. Estou indo para a Polônia para seguir o caminho dos judeus que foram transportados para lá em 1941. Esse caminho vai me levar 300 milhas a leste, até Lodz. Mas antes, quero fazer uma parada em um lugar chamado Gniezno, para ver os restos de um enorme pátio ferroviário que foi construído como parte dos planos de Hitler para conquistar o leste. Operação Barbarossa era o nome de código para a invasão da União Soviética. Em Mein Kampf, Hitler escreveu que o povo alemão precisava de mais espaço e ele queria formar territórios alemães na Ucrânia. O que a Índia foi para a Inglaterra, ele escreveu: os territórios da Rússia serão para nós. Em junho de 1941, os soldados de choque nazistas entraram na União Soviética. Eles mataram a tiros cerca de 1 milhão de judeus e comunistas a sangue frio. Esses massacres marcaram uma nova fase no Holocausto, eufemisticamente chamada de solução final para a questão judaica. Hitler tinha um problema. A União Soviética era enorme, muito maior do que qualquer lugar que ele já havia invadido antes. Para manter o ataque, ele precisaria de enormes projetos ferroviários para garantir que as linhas de suprimento de homens e armas permanecessem intactas. Eu vim a Gugnesmo para ver uma das estruturas extraordinárias que tornaram possível a invasão da União Soviética. Você pode vê-lo bem ali. É um enorme pátio ferroviário nazista. No auge, trabalhavam aqui 3.000 pessoas.
muitas das quais eram prisioneiros judeus. Hoje é uma cidade fantasma deserta, uma vasta e decadente relíquia da guerra. Tem cerca de 5 quilômetros de comprimento de ponta a ponta e teria sido um lugar movimentado, com carros blindados, jipes, veículos de transporte de pessoal e, claro, milhares de homens, todos seguindo para a frente russa. Esta? Sidin de 450 jardas, com suas bombas d'água, abastecedores de areia, essa enorme grua para levantar carvão, podia reabastecer 12 locomotivas ao mesmo tempo. Incrivelmente, 24 locomotivas ficavam nesses galpões ao mesmo tempo. E isto aqui bem enferrujado, mas quase 80 anos desde que funcionou pela primeira vez esta mesa giratória. Ela realmente funciona, então uma pessoa sozinha pode girar uma locomotiva de 110 toneladas. Ainda funciona. Sim, funciona. Por todo este depósito, há lembranças de que aqui na Polônia, mais de 150 mil poloneses e judeus foram forçados a trabalhar para a ferrovia de Hitler. Gravado em muitos dos trilhos deste galpão, você pode ver o famoso nome da marca Krupps, uma grande e poderosa empresa alemã de aço e munições. Após a guerra, os Krupps foram considerados culpados nos julgamentos de Nuremberg por crimes de guerra e uso de trabalho escravo. Acho que Hitler estava lutando duas guerras, uma contra os aliados e os russos e outra contra os judeus. Mas sem o trabalho escravo de judeus e poloneses, este lugar nunca teria sido construído. E sem este depósito ferroviário, não teriam existido os trens, os vagões, nem qualquer infraestrutura para invadir a Rússia. E no fim, este lugar todo diz tudo sobre o que realmente aconteceu com a ideia nazista de dominação mundial. Mas em 1941, a ameaça ainda era muito real, e a ferrovia era central no plano nazista de se livrar dos judeus. Cheguei à estação Radagast, em Lodz, onde 1.200 judeus de Berlim chegaram em outubro de 1941 para serem concentrados com outros judeus no gueto. Este é o primeiro lugar onde os judeus a caminho do gueto de Lodz realmente desembarcariam. Basicamente, os deportados, talvez até dezenas de milhares, teriam todos chegado aqui. Eles teriam seguido alguns metros adiante até o local onde lhes prometeram novas casas e muito trabalho. Mas era uma mentira. Quase 1000 guetos como esse foram criados em todo o Reich. Eram lugares de morte e horror. Como a maioria dos guetos, o de Lodz foi criado ao lado de uma estação ferroviária. Um perímetro foi construído para manter os habitantes segregados do restante da população da cidade. Apenas 2 ruas cercadas atravessavam o gueto, para a conveniência dos não-judeus que precisavam passar por ali. A linha de bonde que passava por uma dessas ruas ainda funciona hoje, e eu consigo ter uma noção de como o gueto devia ser. Agora, esta área verde aqui é onde os alemães arrasaram toda essa parte da cidade para garantir que houvesse um espaço entre os alemães e os judeus. Havia cercas de madeira ao longo de toda essa rota, e 164 mil pessoas foram espremidas nessa área de apenas 1,5 milha quadrada. Tão pouca coisa mudou que é fácil imaginar como era a vida ali. A passarela de madeira foi construída para que os habitantes do gueto não pudessem acessar a rua.
superlotado, sobrecarregado de trabalho, cheio de doenças. A polícia nazista tinha ordens de atirar em qualquer um que se aproximasse do perímetro. Este prédio, que parece bastante inofensivo, agora é uma farmácia. Na verdade, ali era a sede da Gestapo. Esta manhã, tem um encontro marcado com um homem incrível que sobreviveu aos horrores deste lugar. Um homem que enganou a morte tantas vezes que é notável ele estar aqui para me contar sua história. Estou em uma parte da cidade polonesa de Lodz que um dia foi um gueto horrível, superlotado e brutal. Arek Efes ainda era criança quando chegou. Ele já tinha sido órfão pelos nazistas. Você é o Arek, eu reconheço você. E ele trabalhou como escravo construindo a ferrovia. Quantos anos você tinha quando os alemães fizeram você trabalhar na ferrovia? Eles me levaram. Eu tinha 11 anos. Então, era só um garotinho? Sim. Sério? Era isso que eu era. Como as pessoas que trabalhavam na ferrovia lidavam com a situação delas? Eles eram muito maltratados. Muitas pessoas se jogavam debaixo do trem quando ele passava. Morriam. E eu tinha que enterrá-las. Então você era só um garotinho. E você recolhia pedaços de corpos e... Sim, tinha que fazer isso. Meu Deus. E pessoas eram enforcadas. Eu também tinha que enterrá-las. Começamos com 2.500 homens. Em 18 meses, quando nossa linha de trem ficou pronta, só restaram 11 pessoas vivas. 11? No gueto anterior, 80 membros da família de Arek e parentes próximos foram levados e assassinados. Arek agora tinha 12 anos e estava completamente sozinho em um lugar onde presenciava a morte todos os dias. Havia 3 hospitais, e num certo dia os SS vieram e jogaram os corpos do primeiro e do segundo andar em caminhões. Pessoas do hospital? Sim. Algumas. Elas ainda estavam vivas e eles mataram essas pessoas. Esvaziaram hospitais. Por quê? Não faço ideia. E você via corpos mortos o tempo todo? O tempo todo. Havia carroças. Eles levavam os corpos das ruas. As pessoas caíam na rua, ou as crianças caíam na rua e morriam de desnutrição. Esses crimes doentios são quase inimagináveis, mas o cemitério judaico da cidade diz tudo. A maioria dos que morreram no gueto de Lodz está enterrada nessas covas de indigentes. 43 mil pessoas estão enterradas aqui, e isso é só das pessoas que morreram neste gueto de Lodz. E então, nas paredes, estão os nomes de outras pessoas que foram tiradas do gueto e assassinadas. E eu nunca vi isso antes. A palavra assassinato está por toda parte. A avó Esther assassinada em 1942, mãe assassinada em Auschwitz em 44, irmã assassinada em Treblinka, irmão assassinado, toda a família Talmud assassinada durante a guerra. Nunca vi nada parecido com isso, e tudo por causa de um pequeno maníaco maligno. Talvez o mais sinistro de tudo seja que muitos dos que morreram foram escolhidos para a morte, não pelos nazistas, mas por outros judeus. Os nazistas forçaram esse conselho de anciãos a selecionar pessoas para serem relocadas do gueto. Eles provavelmente não faziam ideia do destino que aguardava as pessoas que haviam escolhido. Em setembro de 1942, Arek ouviu rumores de que poderia ser o próximo a ser escolhido, então ele fugiu para um cemitério para se esconder. Antes de tudo, o presidente do gueto pediu aos pais que entregassem 10.000 crianças. E que pai entregaria sabendo que elas iriam ser mortas? Ninguém fez isso. Muitos pais, esconderam as crianças. Depois muitos desses pais foram mortos quando os SS encontraram as crianças escondidas. Sim.
E eu me escondi atrás de uma lápide e fiquei rezando para Deus que eles não me peguem, porque eu estava na faixa etária. Sim. Para ser levado embora. Se os SS encontrassem crianças escondidas, o que eles faziam? Eles atiravam nelas. O próximo capítulo sombrio do Holocausto estava sendo escrito. Se Arek quisesse sobreviver, teria que se esconder entre os mortos. Enquanto ele se escondia, milhares de crianças e adultos foram reunidos, levados até a estação Radogosk e transportados para o interior do campo. O homem que escolheu transportar as crianças para cá foi um dos maiores criminosos do Holocausto, o SS Sturmbannführer Herbert Langer. Ele já tinha experiência em assassinar pacientes psiquiátricos para o Reich e agora iria voltar sua atenção para os judeus. Langer escolheu essa área remota, com pouca população e uma floresta densa que permitia que ele operasse em segredo. Também havia a conveniência de uma ferrovia de bitola estreita. É realmente difícil imaginar, mas este é, na verdade, o final da ferrovia de bitola estreita que os trouxe até aqui. Daqui, eles eram colocados nesses caminhões, e você pode ver os soldados alemães movendo todo mundo para os caminhões de forma muito gentil. Veja, está tudo muito calmo. Eles não fazem ideia do que está por vir. Eles acham que vão descansar e depois seguir para trabalhar em um novo lugar. Esses caminhões, na verdade, eram usados para transportar frutas e verduras, precursores dos vagões de gado que viriam depois, mas, por enquanto, ninguém desconfia que algo ruim vai acontecer. E essa calma foi criada deliberadamente pelos nazistas. Os prisioneiros eram levados para uma mansão na periferia de uma vila chamada Chelmo. Lá, eles eram recebidos por um comandante que os saudava de forma tranquilizadora. Esse lugar me dá arrepios. Você tem que imaginar isso tudo cercado por uma cerca de madeira alta e grossa, com arame farpado por cima. Mas há uma igreja linda ali, olhando para o vale. Ali havia um celeiro, e tudo isso era uma mansão magnífica que os alemães explodiram quando finalmente terminaram seu trabalho. Agora é um sítio arqueológico onde historiadores estão reconstruindo o modus operandi do campo. Até 100 pessoas de cada vez passavam por aqui, desciam esses degraus, entregavam todos os seus objetos de valor e, na verdade, recebiam um recibo por eles. Depois, elas iam para uma sala muito maior aqui. Elas tiravam suas roupas. Havia placas cinicamente reconfortantes por toda parte, dizendo coisas como quartos, banheiros. E então desciam para o porão para tomar um banho. Depois, vinham por este corredor estreito, que, como você pode ver, está sendo escavado no momento, e nesse ponto toda a encenação parava de repente. Elas eram forçadas a seguir por este corredor estreito aqui, com coronhadas de fuzil e chicotes, sendo empurradas pelo corredor. Elas eram empurradas por uma rampa aqui para dentro de caminhonetes e as portas eram batidas com força. Essas não eram caminhonetes comuns. Elas eram hermeticamente seladas com trancas pesadas nas portas. Gás de cilindros e do escapamento das caminhonetes era bombeado para dentro do compartimento. Em questão de minutos, todos lá dentro estavam mortos. Depois que os corpos eram despojados de qualquer valor restante, eram jogados em algum lugar da floresta próxima. Este era um campo experimental onde os nazistas aprenderam a assassinar de forma eficiente e em grande escala. Esse foi o primeiro campo de extermínio de fato. Não foi sem trabalho, sem nada, só morte. Foi o primeiro campo de extermínio que os alemães estabeleceram na Polônia ocupada. Foi o primeiro lugar onde o gás foi, usado para matar judeus em massa. Nós sabemos o tempo do momento da chegada até a morte. Era cerca de, 1 hora. Estou realmente tendo dificuldade para entender isso. Já estive em locais de genocídio em Ruanda e você vê sangue nas paredes, uma criancinha enxugando aquilo. Aqui, não há realmente nada para ver.
E mesmo assim você sabe o que aconteceu. O comandante fazia seu discurso de boas-vindas cerca de 10 vezes por dia para mais um caminhão cheio de judeus, sabendo que eles iriam morrer em questão de minutos. Algo em torno de, não sei, 200, talvez até 300 mil pessoas morreram neste local. 100 mil pessoas morreram. Provavelmente foram gaseadas exatamente onde estou agora. É um pensamento horrível. Atrás de uma lápide, a 100 quilômetros de distância em Lodz, um órfão apavorado ainda estava escondido. A esperteza de Arek o salvou de ser assassinado em Chelmo, mas agora ele precisava se concentrar em sobreviver. Quando ele sentiu que o perigo havia passado, ele voltou escondido para o gueto e procurou um novo lugar para morar. Ele se mudou para este orfanato aqui e ficou por mais 2 anos. Mas em 1944, parecia que a guerra estava começando a virar contra a Alemanha. Cerca de 180 crianças estavam aqui. Mas ainda fazia parte do gueto? Sim. Naquela rua ali, era onde ficava o arame. Guardas? Sim, com armas. A SS? Sim. O que você fazia aqui? Você tinha trabalho? Sim, eu trabalhava em uma fábrica. É mesmo? Era uma fábrica têxtil. E o que você fazia? Eu ajudava o mecânico. Eles me levaram para aprender sobre as máquinas. E também fazia um pouco de tecelagem de vez em quando. Em 1944? Sim. Vocês começaram a perceber que a guerra... A gente tinha essa sensação de que o mundo estava mudando. Isso vinha de certas pessoas. Acho que eles tinham rádios. Então, em 1944, a gente já sabia que os alemães estavam perdendo. Os russos já estavam em Varsóvia, que não é tão longe daqui. Mas as esperanças de libertação de Arek foram de repente destruídas quando os nazistas decidiram liquidar o gueto e desencadear novos horrores sobre seus habitantes. Em agosto de 1944, os nazistas esvaziaram o gueto de Lodz. Em 3 semanas, 68 mil habitantes foram levados até a estação Radagast para uma viagem na Ferrovia da Morte. Quando as pessoas pensam sobre o Holocausto, é essa imagem que a maioria delas imagina. Linha após linha de vagões de gado, lotados, com pessoas desesperadas dentro. Uma das razões pelas quais eles usavam esses vagões de carga era porque grande parte do material rodante estava envolvido no esforço de guerra. Era tudo o que restava. Então era assim que vocês viajavam? Sim. Essa foi a nossa viagem. Arame farpado na janela? Sim. Que janela tinha arame farpado? Ninguém ia escapar mesmo, não é? Como sair daquilo? Não dava, mas eles colocaram arame farpado para garantir que ninguém saísse. Como era? Eu consigo imaginar ter sido. Horrível. Sim. Sim, 100 pessoas em pé. Você nem conseguia sentar. Um banheiro? Um balde? Um balde, sim. É. Um cobertor para cobrir. Essa foi sua modéstia? Alguém morreu durante a viagem? Uma pessoa. Quem era? Uma mulher. Ela desmaiou, mas... O trem continuou e ninguém deu atenção para ela. Nós a deixamos em um canto. E foi isso. Arek concordou em refazer a jornada aterrorizante que fez em agosto de 1944 com outros 184 órfãos. De Lodz, uma cidade no sul da Polônia chamada Oswiecim.
Naquela época, era um movimentado entroncamento ferroviário central, com linhas que se estendiam por toda a Europa nazista. Elas eram usadas para transportar mais de 1 milhão de judeus e outros prisioneiros para essa região. Eu estava preocupado porque nos disseram que iríamos trabalhar em fábricas. Então, eu não sabia o que esperar. Quando vocês chegaram, mesmo ficando apertados 2 dias e famintos, lembra das primeiras impressões? Eu olhei pela fresta do vagão e notei uma triagem com cães. Isso me deixou preocupado imediatamente, porque eu sabia que as pessoas mais horrendas estavam esperando por nós. Ah, Peggy. Calma. É uma descida longa. Vai com calma. Quando Eric passou por aqui, ele teria estado em caminhões parecidos com esses. Exausto, com fome, ansioso e sem saber o que o esperava a apenas 1 quilômetro dali. Dessa passarela, dá para ver como esse lugar é um ponto central. Tantas linhas de trem convergem para este único ponto. E essa é uma das principais razões pelas quais os nazistas escolheram este lugar para o maior de todos os seus campos de extermínio. Os poloneses chamam-no de Auschwitz. Os alemães chamam de Auschwitz. Na verdade, existiam mais de 40 campos diferentes de Auschwitz. Os 2 maiores eram o Auschwitz original e o colossal. Auschwitz-Birkenau. Boguslaw Starczewski é um veterano da ferrovia polonesa. Oi, eu sou o Chris. Como vai? Boguslaw. Que bom, prazer em conhecê-lo. Ele passou a vida estudando a rede ferroviária desta região. Está tão coberto de mato agora, mas essa seria a fila por onde milhares de judeus fariam a viagem em direção aos quartos de hóspedes, trilhos existentes, pelos quais ele já não passa mais. Eles os levavam para o campo de concentração em Birkenau, subindo por um desvio abandonado, a 500 metros do campo, fica a Judenramp, a rampa dos judeus. Onde estamos agora? É isso aqui, o que eles chamam de Judenramp. Até 1944. Os vagões paravam aqui e os judeus podiam ser levados a pé até o campo. Mas então os nazistas forçaram os prisioneiros a construir este ramal. Desde meados de 1944, foi construída a chamada via secundária que levava diretamente ao campo de Birkenau. Os prisioneiros eram descarregados desses vagões ali. Um vagão de gado lotado teria percorrido esse ramal e, por fim, passado por um portão que se tornou um dos locais mais infames do Holocausto. É chamado de Portão da Morte, porque praticamente todos que passaram por essa linha e atravessaram aquele portão foram assassinados. No auge, em 1944, em apenas 8 semanas, mais de 430 mil judeus passaram por aquele portão e quase nenhum deles foi visto novamente. Birkenau é onde as lições aprendidas em Nuremberg, nos guetos em Elm, foram combinadas com uma maldade e eficiência sem precedentes. É um lugar enorme e a dimensão do que os nazistas realmente fizeram ainda é bastante colossal. Os alojamentos das mulheres ficam ali à esquerda. Os alojamentos dos homens ficam ali, à direita. Agora, esses eram os que foram selecionados para trabalhar. Mas o restante, os muito jovens, os muito velhos e os doentes, já tinham ido até o final da plataforma, lá em cima, para as câmaras de gás. Quando os recém-chegados desembarcavam nesta plataforma, eram submetidos à seleção. Isso era supervisionado pelo doutor Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Sua equipe escolhia entre vida, morte ou ser enviado para experimentos médicos cruéis.
Arek e as outras crianças do orfanato eram jovens demais para trabalhar. Então parecia certo para Arek que, pelo menos, eles seriam selecionados para a morte. O trem. Pare aí. Nessa linha. E a gente caminhava em direção aos oficiais de alta patente. Eles deveriam ouvir porque um deles era homem. Obrigado. O que Mengele e companhia faziam nesse momento? Eles escolhiam você para morrer. Azeitona. Desse lado, você morria. Eles selecionavam mulheres, crianças, idosos, e todas essas pessoas iam para o lado. Isso me deixou assustado, e eu precisava tentar encontrar uma saída. O que você fez? Eu tive uma confusão com uma criança. Uma mãe estava com a criança no colo e eles queriam a mãe. Eles não queriam o bebê. Ela não quis entregar bebê. Ela começou a gritar no momento em que tentei puxar a criança e ela gritava. Foi nesse momento que basicamente fiquei preso ali no meio por alguns segundos, porque eles não sabiam o que estava acontecendo ali. Na confusão, o Eric, de 14 anos, se aproximou de um oficial da SS e inventou uma mentira. Um dos oficiais me perguntou quantos anos eu tinha. Então eu contei uma mentira para ele. Eu disse 17 e falei para ele que eu era chaveiro. Mas você não era, né? Nunca fui, sabe? Nunca. Por que você escolheu chaveiros? Eu só pensei, chaveiros, mecânica. Qualquer coisa mecânica. Os alemães queriam e tal. Mas ele mandou eu ir para esse lado. E todos os outros foram para a esquerda? Todos eles foram. Eram cerca de 182 crianças. Do orfanato? Do orfanato. Sim. E todos eles foram mandados para esse lado. Seus amigos? Ah, todo mundo. Você viu nenhum deles? Não, nunca. Arek não sabia para onde seus amigos tinham sido levados. Ele estava sozinho de novo, sobrevivendo em um mundo ainda mais hostil do que antes. A fome era constante o tempo todo. Sim. Grama. Você vê grama agora, mas não tinha um fio de grama aqui. As pessoas colhiam e cozinhavam a grama. Sabe, isso aqui era uma máquina de matar. Arek salvou a própria vida da morte, certa mentindo sobre a idade. Agora ele tinha que viver como um adulto no barracão dos homens, junto com até 500 outros. Depois que você era selecionado para o trabalho, o que houve? Fazia barba. Tomava banho. Sim. E recebia roupas. Pijama listrado. O pijama listrado, isso. E você recebia um par de tamancos. Sim. Tatuagem. Recebeu a tatuagem número. E a tatuagem e o número, sim. E eu recebi a B7608. E deve lembrar toda a sua vida. Todo dia terá um número. Todo dia eu. Eles te chamaram pelo nome ou só pelo número? Só um número. Você era só um número? Meu nome se perdeu. Completamente. Então isso aqui são tábuas, né? A gente dormia na madeira, sem colchão. Lençol? Sem lençol, não. Travesseiro? Sem travesseiro. A gente só tirava roupa, enrolava a calça, colocava na cabeça e era assim que dormíamos. Era isso. Quantos de vocês aqui? Cerca de 10 pessoas em cada beliche. Como era a noite? As pessoas roncavam, choravam, tossiam em todas as camas. Era horrível. Você consegue imaginar? Não consigo. As pessoas morriam durante a noite? Muitas pessoas. Sim. Toda manhã, eles vinham com um carro e recolhiam os corpos. Então... Você às vezes se via deitado ao lado de alguém e pensava, acho que essa pessoa morreu ao meu lado.
Já passei por várias situações assim, mas era assim todo dia. Às vezes parece que cada detalhe que você me conta é pior que o anterior. Bem, essa era a vida aqui. Enquanto Arek lutava para sobreviver, todos os dias mais e mais trens chegavam, trazendo mais judeus para a morte. Acho incrível que Arek tenha voltado a Auschwitz, mas eu certamente não exporia essa próxima parte. Se ele tivesse virado à esquerda em vez de à direita, teria vindo parar aqui. É a câmara de gás. Porque você conhece a história desse lugar e o que aconteceu ali dentro. É quase inacreditável. Você pode ver onde o gás teria sido lançado. Você pode imaginar eles gritando, apavorados, ofegando por ar, desesperados para sair, lutando uns sobre os outros para tentar conseguir aquela última golfada de ar. É simplesmente monstruoso. Os mortos então teriam sido carregados para esses fornos e incinerados. Chaminés estavam queimando. Havia 4 chaminés queimando dia e noite. Então, quando você viu aquela fumaça preta saindo das chaminés, você sabia o que era? Não. Alguém me disse, essas são as câmaras de gás e esses são os crematórios que matam as pessoas que chegam aqui. Mas o controle dos nazistas estava enfraquecendo. Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho Soviético avançava pelo sul da Polônia e em direção a Auschwitz. Você começou a pensar que talvez a guerra estivesse chegando ao fim? Ah, sim. Vimos cerca de 500 aviões bombardeiros voando baixo. Sobre Auschwitz? Sobre Auschwitz, sim. E também vimos tanques voltando no caminho para a Alemanha. Parece que eles estão deixando a Polônia? Sim. E podíamos ouvir a artilharia russa à distância. No dia 27 de janeiro de 1945, os russos finalmente libertaram Auschwitz e ficaram horrorizados com o que encontraram. Os prisioneiros foram ajudados a conquistar a liberdade, mas Arek não estava entre eles porque alguns dias antes, os SS haviam começado a evacuar os prisioneiros sob a mira de armas. Então eles tiraram você do campo. Sim, a menos 25 graus. Neve? Neve pesada, muita neve. E estávamos de pijama e tamancos e marchamos. E eles diziam, estamos levando vocês para outro campo. Quantas pessoas estamos falando? Centenas. Todo mundo estaria muito fraco agora. Estavam. Caíam no caminho. Qualquer um que não conseguisse andar era baleado na nuca e o corpo era jogado à beira da estrada. E o que vocês tinham de suprimentos? Tinham comida, água, o quê? Absolutamente nada. Os alemães estavam em retirada, o que significava que cada vez menos campos estavam disponíveis. Durante 3 meses, Arek e milhares de outros prisioneiros de Auschwitz foram transferidos de campo em campo. Estas imagens notáveis, feitas por amadores, mostram prisioneiros de Auschwitz em vagões de carvão. Eles estavam sendo evacuados para o oeste, passando pela Tchecoslováquia. O que você lembra sobre sua última viagem? Eles nos colocaram em um trem, vagões abertos. Sim. Sem teto. E a gente comia grama. A gente cozinhava grama. E eu também comi meu sapato. Você comeu seu sapato? Eu cortei e queimei o couro e... Isso era comida? Sim. É forma sustentar comer pedaço do sapato. Sim.
só pedaços de couro. Você estava desesperado? Sim, muito desesperado. Eles não nos davam comida. A maioria das pessoas morreu durante a viagem. A última viagem de trem de Arek foi em abril de 1945, saindo de outro campo de concentração na Alemanha. Ele foi colocado em um trem com outras 3.000 pessoas por um mês. Apenas 600 sobreviveram. De alguma forma, Arek acabou em Terezin, na Tchecoslováquia, e de lá foi libertado pelos russos em 8 de maio de 1945. Foi um milagre Arek ter sobrevivido, mas 6 milhões de outros não tiveram a mesma sorte. Durante alguns anos terríveis, esses foram os trilhos da morte. Esse foi um capítulo da história humana que nunca deve se repetir e jamais ser esquecido. Lembrando a todos que a tão aguardada nova temporada de Paddington Station 24/7 continua amanhã à noite, trazendo ainda mais emoção e desafios para os fãs da série. Neste episódio especial, a equipe dedicada da estação e os controladores de sinal enfrentam uma série de relatos de problemas inesperados nos trilhos, que colocam à prova não apenas a eficiência operacional, mas também a paciência e a resiliência de todos os envolvidos. Os profissionais precisam lidar com situações de alta pressão, tomar decisões rápidas e garantir a segurança dos passageiros, mesmo diante de adversidades. Não perca amanhã, às 9h, mais um capítulo nessa jornada intensa, onde cada minuto conta. O trabalho em equipe faz toda a diferença para superar os obstáculos e manter o funcionamento da estação. Prepare-se para acompanhar de perto os bastidores e as histórias emocionantes de quem mantém Paddington Station em movimento. A seguir nesta noite, o Big Brother traz uma grande notícia para casa. Fique com a gente.